Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar algumas fórmulas ligadas ao uso de datas no Excel. Quando eu mexo com datas no Excel, eu tenho que ser cuidadoso. Por quê? Se eu digitar isso daqui, vou colocar aqui uma data, 2017, mais um. O que o Excel vai entender que é esse 18/01/2017? Ele não vai entender isso como uma data. Ele vai entender como uma divisão. 18 dividido por 1 dividido por 2017. Reparem o resultado que veio. Se eu colocar mais casas decimais, vai ficar claro que ele dividiu 18 por 2017. Ele até ajeitou aqui o 01 e deixou só 1. Mas tem uma coisa que pode resolver essa questão. Se eu puser entre aspas o número, apesar de que o Excel usa aspas para marcar um texto, se eu puser uma data entre aspas, ou seja, os números nesse formato bonitinho, o Excel entende como uma data. Repare agora a diferença. Deixa eu só mexer na formatação. Lembrando, a fórmula não muda a formatação do número. Então, se isso daqui está formatado como número, o Excel vai me mostrar o resultado como número. É só eu jogar aqui para data. Pronto. 18/1 mais 1, 19/1. Então, o simples fato de eu colocar a data entre aspas resolve esse problema. Além disso, eu tenho algumas outras maneiras de fazer uma data aparecer no Excel. Eu posso usar a função agora. Agora vai me mostrar data e hora. Repare que essa função não tem argumentos. Eu tenho também a função hoje. A função hoje vai me mostrar o dia de hoje. De onde ele vai tirar esse dia? Daqui de baixo. Do seu computador, das configurações dele. Ah, mas e o agora? Pera um pouco. São 12:10. Quando você mexeu a última vez era 12:09. Como ele se atualiza? Toda vez que eu editar o arquivo, digitar alguma coisa, forçar ele a fazer um cálculo, ele vai atualizar tanto a função hoje como a função agora. Reparem. Dei o Enter, ele atualizou agora para a hora atual. Além disso, tem algumas coisas importantes trabalhando também com data e hora. Esse número daqui, isso daqui, 20/2/2015, pro Excel, como eu comecei falando, é um número, não é uma data. Então, quando eu quero extrair o dia ou o ano de uma data, eu tenho um problema. Na verdade, o Excel está vendo digitado um número. Eu não consigo extrair apenas uma parte do texto, porque se eu tentar extrair uma parte desse texto, ele vai extrair o número. Isso é apenas a visualização dele. Então eu tenho as funções dia. Repare aqui, eu estou pegando dia de 1. A função mês, atenção para o acento circunflexo. E a função ano. Essas funções recebem um número e extraem o dia, o mês e o ano desse número, respectivamente. O importante dessas funções é que elas podem receber qualquer número. Ele não precisa estar no formato de data. Obviamente, faz mais sentido, inclusive para acompanhar o resultado, quando o número estiver no formato de data. Além disso, eu posso usar a função data, essa função aqui, para criar uma data. Ou seja, eu ponho o ano, o mês e o dia e eu criei aqui uma data. Ele vai exibir ou vai achar o número que corresponde a essa data. Lembrando de novo que a maneira de exibição, se eu quiser por aqui número, eu posso. A maneira de exibição depende da formatação. Não é porque eu coloquei a fórmula data que ele automaticamente vai me exibir esse número como se fosse uma data. Além disso, eu tenho mais 3 funçõezinhas bem legais. Primeiro é dia da semana. O que dia da semana faz? Recebe uma data e um parâmetro. Esse retornar tipo. Se eu apagar aqui, fica claro o que esse retornar tipo faz. Olha aqui. Quando você vai digitá-lo, o Excel já dá as dicas.
dependendo do número que eu digito, vai vir a minha resposta de uma maneira ou de outra. Então, o mais tradicional é 1 domingo, 7 sábado. Mas pode ter um caso onde eu quero pôr um 2 e eu quero que 1, quando ele me retornar 1, seja uma segunda e 7 seja um domingo. 0 segunda, 6 domingo. Enfim, eu posso escolher qual formato eu quero. Qual a vantagem, às vezes, de fazer 1 ser segunda-feira e 7 ser domingo? Porque se eu tiver querendo tirar o fim de semana por algum motivo, fica mais fácil tirar o fim de semana colocando, por exemplo, os números maiores do que 5, que seria 6 e 7, do que tirar o fim de semana eliminando o número 1 e o número 7, que é o que eu teria de fazer nesse caso daqui. Então aqui, essa é a função dia da semana. Como eu coloquei aqui 1 e ele está me retornando então o número 4, é uma quarta-feira, pelo código. Reparem que se eu colocar 2, ele vai me retornar 3. E nesse caso, 3 é a quarta-feira. Esse tipo justamente me diz esse código. E eu tenho mais duas funções. Primeira delas, dia de trabalho total, me diz, eu tenho uma data, uma segunda data. Repare que essa segunda data aqui eu passei através de uma conta. E uma lista de feriados, que é o intervalo do Excel de células onde estão digitados os feriados. O que o Excel me faz? Ele me retorna quantos dias úteis, que dias úteis são segunda a sexta menos os feriados, eu tenho dentro desse período. Então, se eu pegar o dia 16/5/2017, somar 11 dias a ele, na verdade eu vou ter 8 dias de trabalho. Reparem que aqui, no intervalo de feriados, está pegando 19/5/2017, que está dentro desse intervalo aqui, entre o dia 16 e o dia 16 mais 11. Olha o que acontece se eu puser 2016 aqui. Aumentou um dia. Então, ele tira os feriados, desde que, importante, eles estejam de uma segunda até uma sexta. Se eu colocar um feriado no sábado, o Excel ignora isso. Ele vai tirar apenas uma vez, então não tem esse risco. E, análogo ao dia de trabalho útil, eu tenho essa função dia de trabalho. O que a dia de trabalho faz? Recebe uma data, coloquei aqui a data de hoje, recebe um número de dias, os feriados, e ele me retorna em qual dia vai cair, quantos dias úteis vai cair, em qual data vai cair este dia. Então, por exemplo, daqui 10, o dia hoje, mais 10 dias úteis, considerando estes como feriados, vai me cair no dia 1 de fevereiro. Se eu trocar aqui por, de novo, 19/1/2017, ele jogou mais um dia. Por quê? Porque eu estou colocando um dia que é feriado. Então é isso, pessoal. Essas são algumas dicas de como trabalhar e algumas fórmulas para trabalhar com data. Se tiverem alguma pergunta, podem perguntar por aqui ou pela nossa página do Facebook. E não esqueçam de checar os nossos outros vídeos sobre Excel. Até o próximo vídeo, pessoal.